O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nossa Senhora da Penha, tenha bondade de sentar-se um instante. Amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje no 5º domingo do tempo do Advento, é isso? 5º domingo do tempo do Advento. Só para ver se eu vou dar tempo ao que nós estamos celebrando. 5º domingo do tempo comum, e neste domingo do tempo comum nós temos ali Jesus iniciando a sua vida pública e começa fazendo alguns convites aos apóstolos, aos discípulos, para que o seguissem. Nós temos tanto nas leituras hoje, leituras muito ricas, mas vamos nos abrir apenas no Evangelho. E no Evangelho já leríamos para nós ficarmos aqui muito tempo meditando só neste Evangelho de hoje. Então que nós possamos meditar, ou seja, colocar no contexto desta leitura de hoje, do Evangelho. Meditar a palavra de Deus é não só colocar em oração a palavra, mas também nós entrarmos dentro dessa palavra, ou seja, nos colocar junto com os personagens desta leitura de hoje. Então imagina, Jesus sai a pregar, sai a anunciar o reino de Deus, e ali muitos estavam naquela expectativa, querendo escutar a palavra de Jesus, querendo escutar o anúncio do reino. E muitas pessoas se apertavam, se colocavam ali uma multidão perto de Jesus. Então eles precisavam ficar muito próximos de Jesus para escutar o que o mestre tinha a dizer. E naquele contexto não tinha o som, não tinha microfone, não tinha alto-falante, para que Jesus pudesse fazer a sua voz ecoar com tranquilidade aos ouvidos e corações do povo. Então Jesus usa os meios naturais que ele tem ali para que de fato a sua voz pudesse ser ecoada, ou seja, todos escutassem o que Jesus tinha a dizer. E o que Jesus faz? Jesus chega, vem ao encontro da barca de Simão, entra na barca e vai um pouquinho para a margem ali do rio, do lago de Genezaré, e ali Jesus usa desse meio natural. Como assim? Jesus senta na barca, vem, está de costas para o lago, vem o vento que bate nas ondas, e aquele vento que
faz com que a voz de Jesus também vá ao encontro de todos. Já é uma forma profética que Jesus está fazendo. Ali ele está usando de um meio natural, mas Jesus quer usar de outros meios, os meios humanos. Ele quer que os apóstolos, os discípulos, continuem fazendo com que a sua voz ecoe ao longo do mundo, ao longo da história da humanidade. Então, nesse momento, Jesus usa dos meios naturais já para dizer o que ele quer. Ele quer que os discípulos continuem propagando a sua voz. E por isso, eles sobem na barca de Pedro, na barca de Simão Pedro. Justamente o que essa barca representa para nós. A barca de Pedro representa então a igreja. Pedro foi aquele primeiro apóstolo onde Jesus vai entregar para ele as chaves do reino, onde vai dizer em outra passagem: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então Pedro tem as chaves do reino. Depois desse momento, Pedro que começa a seguir Jesus, ele vai receber a missão de continuar cuidando do reino de Deus aqui na terra. Ou seja, é sobre Pedro que Cristo é quem funda a igreja. Depois, em outro momento, Jesus vai dizer a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ou seja, Pedro representa para nós o primeiro papa na história da igreja, e ao longo da história humana, a igreja que continua pela sucessão apostólica, e nós temos até hoje Pedro representado pelo Papa Francisco hoje, e os outros apóstolos, os bispos, e também os outros discípulos, os sacerdotes, que têm a missão de que? Anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar o reino dos céus, fazendo também o convite à conversão. Então, anunciar o reino e também denunciar o pecado. Essa é a missão da igreja. E aqui nós temos então a barca, que representa a igreja. E ao longo da história humana, a igreja que já passa há mais de 2000 anos e vem navegando pelo mar da vida durante muitos e muitos anos. Pode ter vindo várias vezes na história humana ondas enormes tentando naufragar a igreja. Porém, a igreja não acaba, porque a igreja é de Cristo, não é nós. Se fosse nossa humana, de fato acabaria, porque nós humanos somos falhos. Como a igreja é de Deus, então as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então, nesse primeiro momento, Jesus entra na barca de Pedro. É a barca da igreja. É na igreja onde nós encontramos nosso Senhor, que continua ressoando a sua voz no meio do mundo. Então precisamos nós também rezarmos pela igreja, rezarmos pela missão da igreja para continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Mas também, em outro momento, esta barca representa cada um de nós. Então Jesus, que veio ao encontro da barca de Pedro, tinha outras barcas, mas Jesus quis vir na barca de Pedro. E eu imagino, no Evangelho não está escrito tudo, mas eu imagino que Jesus, como educado ele chegou e pediu autorização a Pedro: posso entrar na tua barca? Posso usar da tua barca? Provavelmente Jesus assim fez. E Pedro aceita Jesus entrar na barca. Então, o que essa barca também pode representar para nós? Trazendo o Evangelho do nosso dia. A barca é a nossa vida, é a nossa história, é a nossa família, onde de fato Jesus, para entrar, ele pede, ele não obriga, ele não vem sem ser convidado, ele deixa muito livre. Nós precisamos deixar Jesus entrar na barca da nossa história. E é por isso, nesse primeiro momento do Evangelho, vamos pedir essa graça. Jesus, entra na barca da minha história. Jesus, assume a barca da minha vida, a barca da minha família. Porque às vezes, ao longo da história, ao longo da nossa vida, quantas e quantas ondas nós precisamos passar. Mas quando nós pedimos: Jesus, entra na nossa barca, nós não preocupamos com as ondas.
porque sabemos que Deus está conosco na nossa barca. Então, nesse primeiro momento, peça essa graça. E ao longo dessa semana, trazendo o Evangelho de domingo para a nossa vida e a nossa oração cotidiana. Peça a Jesus, entra na barca da minha história e assume o leme da minha vida, ou seja, assume o controle da minha vida, da minha família. Muitas vezes eu não sei como mais remar, mas o Senhor sabe como direcionar a nossa vida. Por isso que nós hoje peçamos esse primeiro momento. Jesus, entra na nossa barca. Em um segundo momento, Jesus já na barca de Pedro, o que Jesus pede para Pedro fazer? Ide para águas mais profundas e lançai as vossas redes. Interessante, Pedro era pescador e Pedro sabia muito bem o que era pescar. Para nós hoje não coloca muito bem como naquele tempo, porque pescar para nós hoje, claro, para muitos não, mas para a maioria, a pesca é esportiva, é um momento de lazer, um momento de ali descansar. O padre gosta às vezes de pescar para aliviar um pouquinho a cabeça. Então é um lazer, mas ali no contexto de Pedro, não, a pesca não era lazer. A pesca era a sua profissão, ele era pescador por profissão. Então ele dependia da pesca para colocar o pão de cada dia no seu lar. Ele dependia dessa pesca. Então Pedro era um profissional da pesca, sabia como pescar. E aí imagina, chega Jesus e não entende nada de pesca, porque Jesus era carpinteiro, entende de carpintaria, e Jesus chega e fala para Pedro: Pedro, vai para águas mais profundas e joga as redes. Imagina, é como se eu, padre, chegasse no médico e falasse: não, o senhor está errado, não é assim, faz assim. Aí ele vai olhar: olha, minha senhora, o senhor é padre, entende de coisas espirituais, teologia, da história da igreja, mas entender de medicina, o senhor estudou medicina? Não. Da mesma forma, imaginamos Pedro olhando para Jesus: Jesus, você não entende nada de pesca, quem é pescador não sou eu, o senhor é carpinteiro. Porém, aqui é um olhar humano que nós estamos falando. Mas Pedro teve um olhar sobre-humano, sobrenatural. E aí Pedro imagina: olha, Senhor, nós estamos frustrados, pescamos a noite inteira, trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos. Porém, aí entra a fé de Pedro: em honra à tua palavra, eu lançarei as redes. E aí Pedro então lança as redes. E ali Pedro faz essa pesca milagrosa, a ponto de ter que chamar outro barco, porque os peixes não cabiam em um barco só. E é bonito quando nós entramos no contexto bíblico, a palavra ali, quando Pedro lança as redes sobre o mar, tem outro significado também, que é conceber. E ali Pedro concebe nas águas peixe, ou seja, o que é conceber? Uma mulher, quando concebe, antes ela não tinha filho, concebeu, passou a ter filho. Assim também no contexto bíblico, de fato, não tinha peixe no mar, não tinha peixe naquela região. Mas quando Pedro obedece a palavra de Deus, Deus realiza um milagre. Qual é esse milagre? Não havia, agora passou a ter. Então Deus concebeu, no momento exato que Pedro lança as redes, Deus concebe o peixe. Porque Deus é um Deus de milagre, mas para o milagre acontecer, precisou da fé de Pedro e a obediência. Então aqui nós temos também hoje nessa Santa Missa, pedir a graça da fé de Pedro, uma fé viva, uma fé forte, uma fé que se lança, mesmo olhando com um olhar humano, seria impossível, não teria peixe, mas Pedro vai adiante, por causa da fé em nosso Senhor. E na igreja nós temos então esses 3 degraus da fé. 3 degraus. Precisamos nós subirmos o degrau da fé. O Catecismo da Igreja Católica, no número 142 a 184, vai nos falar sobre a fé e traz para nós 3 realidades do que é a fé. A fé nós temos então 3 estágios: a fé infusa, a fé teologal e a fé carismática.
A fé infusa é aquela que Deus infunde em nós, por livre doação total de Deus, a fé. Quando nós recebemos o nosso batismo, representado pelos pais e padrinhos, ali Deus infunde em nosso coração a luz da fé. Mas essa fé precisa, ao longo da nossa vida, ser cultivada, ser alimentada para que essa fé não morra. Então a fé infusa é aquela graça que nos dá em crer em Deus, em aceitar Deus como nosso Criador, em aceitar Jesus como nosso Redentor. Porém, fica nesse nível mais básico da fé. E tem muitos católicos por aí que ficou só nesse nível da fé. Você pergunta por aí: olha, você tem fé? Tem. Acredita em Deus? Acredito. Reza? Vai de vez em quando. Vai na igreja? Não. E aí, quando fica só nessa fé, muitos não vão na igreja, às vezes até reza em casa, ainda fala no padre: padre, olha, eu tenho fé, mas vou na igreja não, rezo em casa mesmo. Será que vai? Fica a dica. Muitos então ficam nessa fé rasa, uma fé que ainda não tem consistência, e fica naquela, só reza em casa, vai na missa de vez em quando, às vezes olha lá na Páscoa, Semana Santa, às vezes faz o sinal da cruz ao sair de casa, mas falta o compromisso com Deus, falta o aprofundamento nas verdades reveladas, e falta então o seguimento a Jesus Cristo. E aqui nós temos, todos nós, essa fé infusa, que é a fé em acreditar que recebemos no batismo, mas precisamos ter outra fé, que é a fé teologal, que recebemos também por meio da graça do sacramento da confirmação. Deus vai infundir em nós os dons do Espírito Santo, entre eles as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. E dentro desta realidade temos a fé. Então, o que é a fé teologal nos faz? Acreditar nas verdades reveladas. O que seriam as verdades reveladas? Acreditar que a palavra de Deus de fato é Deus que nos fala, acreditar que na Eucaristia Jesus está presente, acreditar nos sacramentos, aprofundar a nossa vida com Deus, ler a palavra de Deus, ir à Santa Missa, buscar se confessar, ter consciência do pecado. Então aqui nós estamos na fé teologal. Porém, está ótimo? Está bom, mas precisamos ir mais além. Não parar aqui, não parar só na missa que nós participamos ou na comunhão que recebemos, mas ir além. E esse ir além é a fé de Pedro hoje. Então a fé de Pedro hoje é a fé carismática. Não é carismática da renovação carismática, não, isso é um movimento dentro da igreja. Mas a fé carismática é aquela fé que de fato Pedro teve hoje, ou seja, ele viu as realidades humanas não com esses olhos humanos, mas com os olhos da fé. Então, é de fato a fé carismática, aquele que vive a sua vida olhando de cima. E aqui nós temos então o olhar de águia, que vê tudo por cima. E aí nós mudamos o jeito de ver. Por exemplo, olhando para Pedro. Pedro, humanamente olhando, não precisaria dele jogar as redes no mar. Ele sabia que não tinha peixe. Humanamente falando, você pode ter escutado o médico te falar: olha, não tem mais o que fazer. Não tem mais. Você está com essa doença, eu não sei mais o que fazer. Humanamente falando. Humanamente falando, você pode olhar e falar assim: nossa, eu não sei mais como pagar minha dívida. Humanamente falando. Humanamente falando, eu posso falar: nossa, eu tenho que fazer tal viagem, mas eu não sei como, não tem recurso. Humanamente falando. E assim entra tantas realidades. Mas quando aquele de fato tem uma fé carismática, ele não vai ficar olhando com o olhar humano. Ele vai dizer: a ciência pode dizer, os médicos podem dizer, e não tem mais o que fazer. Mas para Deus tem. Deus tem. Então é onde nós passamos a olhar a nossa vida com um olhar sobre-humano, sobrenatural. E por isso a palavra de Deus vai nos dizer: o justo vive pela fé. E nós precisamos viver pela fé.
Porque se nós pararmos na fé mais básica, na fé rasa, quando vier as ondas e vai tentar nos naufragar, nós desesperamos. Quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem o luto e assim por diante, o que nós fazemos? Desesperamos. Mas quando de fato nós temos uma fé viva e uma fé carismática, o que Deus vai nos dizer? Olha, eu estou passando por isso, eu sei, mas Deus é maior na minha vida, eu sei que eu vou vencer, porque Deus está comigo, é Ele que está na barca da minha vida. E por isso aqui eu abro em parênteses e conto um testemunho de uma mãe. Uma mãe que estava grávida de 5 meses e acompanhada pelo médico. O médico falou para ela: olha, mãe, infelizmente você vai ter que abortar essa criança, porque já está no 5º mês de gestação, porém a senhora não tem um líquido amniótico que fica ali no útero, estado gestacional. Não tem. Então é impossível essa criança sobreviver até os 9 meses. Então, quanto antes, saindo daqui, já procura para você fazer então a retirada dessa criança. E essa mãe, é claro, como qualquer outra mãe, ficou ali tão preocupada, nervosa, angustiada, e aí ela me procurou e falou: o que eu faço? Eu falei: vamos rezar? Vamos colocar na mão de Deus, vamos pedir a nosso Senhor a graça, porque Ele pode curar. Para a ciência não tem mais jeito, mas para Deus nada é impossível. Porém, precisa de uma coisa: você crê? Você acredita? Porque para Deus fazer um milagre não basta só de Deus, basta também você acreditar. Jesus, para fazer um milagre hoje da multiplicação e também da pesca milagrosa, porque tem muitos peixes, Deus estava ali, Deus fazia um milagre a qualquer hora, porém precisou de Pedro acreditar. E assim entra então a fé. E ali aquela mãe, eu falei: não adianta só a gente rezar, você acredita que Deus pode fazer na sua vida? E ela falou: eu acredito, eu creio. Eu falei: então vamos rezar, porque não basta só eu rezar por você, se você mesmo não rezar e não entregar nas mãos de Deus. E ali essa mãe fez uma novena que eu passei para ela, novena em honra de São Rafael, e junto, participando da missa todos os dias e comungando nosso Senhor Jesus, pedindo que através da Eucaristia Jesus curasse aquela criança e colocasse tudo na devida ordem de Deus aquela gestação. E aí ela ficou 9 dias fazendo essa novena, e durante os 9 dias ela não voltou no médico. No último dia fez a novena e ali sim ela foi no médico. Quando ela chegou no médico, o médico simplesmente fez os exames e falou: não, seu filho não tem nada, aqui está tudo normal, tudo normal. O que você fez? Ela simplesmente entreguei nas mãos de Deus. Então veio o milagre. E o milagre aconteceu porque ela acreditou, ela teve uma fé que olhou além das realidades humanas. Então que nós possamos pedir também essa graça hoje. Que Jesus entre na nossa barca e nos conceda uma fé viva, uma fé que é capaz de ter esse olhar sobre-humano daquilo que vivemos no nosso dia. E por fim, depois que ali Jesus realiza o milagre, eles ficam apavorados, com medo, e Jesus traz uma palavra que serve para todos nós hoje: não tenhais medo. Não tenhas medo, Pedro, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Então não tenhas medo de entregar tudo nas minhas mãos. Por isso essa palavra é para nós também. Não tenhas medo, não importa como ou o que seja, entregue nas mãos de Jesus, porque Ele está cuidando. E depois Ele faz esse convite a Pedro: de agora em diante serás pescador de homens. Ou seja, aqui entra o ministério dos sacerdotes, dos padres, dos bispos, de todos os religiosos, de continuar a missão em salvar almas para Deus. Mas essa missão não é só nossa, é de todo batizado. Porque todo batizado tem essa missão de
fazer ecoar a palavra de Deus no meio do mundo. Então, resumindo, trazendo hoje o Evangelho para a nossa vida, que nós pensamos que Jesus entre na nossa barca, na barca da nossa vida, nos deu uma fé como a de Pedro, capaz de olhar com um olhar sobrenatural, e dessa fé viva que nós possamos testemunhar os milagres de Deus na nossa vida, fazendo ecoar a palavra de Deus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus.